Para mim, por mais uma oportunidade que tenho de estar aqui juntamente com os irmãos para adorar ao nosso Deus e também com a graça, a misericórdia e o poder do Senhor, está também ministrando aqui uma palavra para os nossos corações. Aleluia, culto de intercessão, um culto onde nós adoramos muito ao Senhor, já sentimos aqui a presença do Senhor Jesus e Ele se faz presente aqui na casa, irmãos. Então não pare, não cesse de adorar, de exaltar o nome santo do Senhor, amém? Enquanto eu vou aqui ministrando, os irmãos vão dando glória, adorando o nome do Senhor, aleluia, e vamos nos alegrando ainda mais na presença desse Deus Todo-Poderoso. Quero saudar também os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus, que Deus assim vos abençoe, através dessa palavra também. Irmãos, sem mais delongas, peço por gentileza que os irmãos abram as suas Bíblias, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, aleluia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 16 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim, versículo 16: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluia. Irmãos, os irmãos conhecem, creio que conhecem muito aqui o livro de Colossenses, aliás, a carta que Paulo escreve então ali aos Colossenses. Aleluia. E Deus, quando eu estava a orar, e buscar ao Senhor para trazer aqui uma palavra, Deus, com a tua graça, me deu essa palavra para estar ministrando aqui brevemente para os irmãos. Aleluia. Uma palavra cristocêntrica, focada, aleluia, no nosso Senhor Jesus Cristo, como podemos ver aqui na adoração nessa noite. Aleluia. Louvores entoados, reverenciando a adoração exclusiva somente ao nosso Deus, o Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, aqui no capítulo 1 de Colossenses, no decorrer dos versículos, que Paulo está ali então preso em Roma, só que acontece uma ocasião específica. A igreja em Colossos, perto ali da igreja de Laodiceia, era uma igreja que em si não foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, porém, foi ali então fundada naquele lugar em Colossos por Epáfras, um discípulo seu, muito amado por Paulo, discípulo que outrora, lá em Éfeso, quando Paulo esteve lá, pregou para esse homem. E esse homem ouviu as palavras de Paulo, através do Espírito Santo, se converteu e se alegrou, se encheu tanto do Espírito Santo de tamanha forma, que foi então iniciar essa obra em Colossos. E a Bíblia diz então que a igreja estava indo bem, os irmãos cresciam em amor, em fé, aleluia, isso era um motivo de muita alegria para Epáfras. Só que em determinado momento, Epáfras se encontra num momento de dificuldade, e nesse momento de dificuldade, ele vai então ter com o apóstolo Paulo, lá em Roma, preso, e passa então a Paulo a situação que estava acontecendo com a igreja. Ele diz que a igreja estava indo bem por um determinado tempo, os irmãos cresciam ali entre eles com amor, com fé, aleluia, na palavra que estava sendo pregada, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, a salvação através do Senhor Jesus. Só que a Bíblia diz no decorrer dos versículos que começa a acontecer uma coisa ali naquela igreja. Aquela igreja estava envolta ali, a sociedade, havia pessoas, havia judeus, judeus antigos, haviam gregos e havia romanos. E essas culturas começam então, homens sábios, doutos de conhecimento das culturas e da lei, começam então a querer adentrar para dentro da igreja. E eles tentam fazer isso ali em Colossos. Então isso preocupa muito Epáfras. E ele corre logo para Paulo, para buscar instruções em Paulo, para trazer uma palavra viva, eficaz e fervorosa para aquele povo, para que aquele povo continuasse, aleluia, louvando ao Senhor, adorando verdadeiramente ao Senhor Jesus. Mas, porém, esses homens, então, doutos desses conhecimentos, começam, aleluia, a agir, como hoje também agem, irmãos, aí fora. Eles pegam a Bíblia, pegam palavras isoladas e tentam criar um falso Cristo para nós. Um Cristo que está mais preocupado no seu bem-estar, na sua autoestima, do que propriamente na sua salvação. E assim também foi naquela época, porque esses homens, doutos desses conhecimentos, começam a tentar penetrar de forma furtiva, de forma ali
bem sutil dentro da igreja, trazendo heresias para tentar implantar dentro da igreja de Colossos. Epáfras, então, já logo fica no modo de alerta e consulta Paulo. E Paulo, então, ainda que não tivesse visitado aquela igreja, transfere, então, passa essa carta para Colossos, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui é algo interessante, irmãos, porque esses homens que estavam tentando se infiltrar dentro da igreja de Colossos, eles não vieram, aleluia, de uma forma assim, de uma vez, falando e dizendo para a igreja de Colossos, os irmãos ali, que Cristo não era para ser adorado, esse não era o verdadeiro Cristo, e essa não era a verdadeira mensagem de salvação. Não, o interessante aqui é que esses homens começaram a chegar dentro dos irmãos, ali nos irmãos da igreja de Colosso, com pequenas palavras, tentando persuadir os irmãos, dizendo que para que a obra fosse completa e eles alcançassem a salvação, eles deveriam fazer algumas coisas a mais do que somente crer no nome do Senhor Jesus. Então esses homens vêm tentando infiltrar com culturas gregas, costumes romanos, aleluia, e também com costumes antigos dos judeus, aleluia, glória a Deus, aleluia, dos judeus antigos, aleluia, que eram os escribas e fariseus. E eles então começam a tentar entrar dentro da igreja e começam a tentar mostrar para o povo daquela igreja que Cristo não era suficiente. Eles começam a tentar implantar que costumes têm que ser praticados para implementar a salvação, para que então eles conseguissem alcançar a salvação através do Senhor Jesus. Mas Paulo, meu irmão, aleluia, apóstolo Paulo fala de uma forma veemente para Epáfras e manda para que ele dissesse para a igreja de Colossos que não havia nada que pudesse, aleluia, complementar a palavra de Deus. Não havia nada além da presença do Senhor Jesus que pudesse ser mais do que suficiente para a vida daqueles irmãos. Aleluia. E Paulo fala isso de forma veemente, porque Paulo então agora tem a missão de mostrar para aqueles irmãos que Cristo é o cabeça da igreja, aleluia, e uma vez crendo em Cristo, tendo a sua vida depositada, confiada no Senhor, se derramando na presença dEle, e buscando a Ele unicamente, como o único e verdadeiro Deus da sua vida, não haveria nada, nem cultura, nem heresias, nem sugestões, nem complementações, nem rituais, que pudessem tirar esse povo do foco, que era a sua salvação, através do Senhor e Salvador Jesus. Paulo fala isso então de forma veemente a Epáfras e manda que ele leve isso aos irmãos. E hoje, irmãos, o interessante é que não é diferente, porque o Jesus que é pregado hoje aí fora, aleluia, é um Jesus que, a maneira como eles mostram Jesus aí fora de uma forma errônea, é um Jesus que depende, aleluia, muito mais das nossas ações para que possa fazer algo, mas de uma forma como se o controle estivesse nas nossas mãos. Mas nós sabemos muito bem que não é assim, aleluia. Paulo mostra para aquele povo que o único que está sob todo o controle de nossa vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos que crer veemente na sua palavra, aleluia, e naquilo que o Senhor deixou para nós, porque isso é o alicerce para nós, para que nos tempos difíceis, quando essas heresias se levantassem, nós não venhamos deixar ser enganados por falsas palavras e venhamos desviar do caminho do Senhor. Então Paulo começa a dizer isso para aqueles irmãos de uma forma muito veemente, aleluia, para que eles crescem verdadeiramente naquela palavra, aleluia, e pudessem então alicerçar o seu conhecimento, alicerçar o seu coração no Senhor. E com isso o Senhor ensinou para mim, mostrou para mim através dessa palavra, que há duas coisas que são primordiais na nossa vida, irmãos, para que o Senhor Jesus possa ter total liberdade para trabalhar em nós. Primeiro, o Senhor Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Nada, nem ninguém pode ocupar o lugar que somente o Senhor pode, porque o meu e o seu coração, a minha e a sua mente, meu irmão, foram criados para que o Senhor habitasse nela, aleluia, e através dos seus mandamentos, dos teus ensinamentos, aleluia, através daquilo que o Senhor tem para nós, para que nós alcancemos a nossa salvação, nós então viemos estar alicerçados na Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, aleluia. E quando nós fazemos isso, irmão, sabe o que é interessante? Nós colocamos Jesus como centro da nossa vida e dentro do nosso coração e na nossa mente. E aí então é que nós passamos a estar no centro da vontade de Deus. Porque como pode um filho estar no centro da vontade do seu pai, aleluia, se ele não o busca, se ele não procura o conhecer, se ele não procura se derramar na sua presença, se ele não procura fazer aquilo que agrada ao seu pai. Então Paulo começa a mostrar isso para aqueles homens e para aquelas mulheres. Meus irmãos, não se preocupem, não fiquem aterrorizados com isso,
Aleluia, não percam o foco. Nós, com a nossa natureza humana, infelizmente temos facilidade em perder o foco daquilo que estamos seguindo. Mas Jesus, aleluia, usando Paulo através do Espírito Santo ali, prega para aquele povo: ei, não precisa de nada mais, não precisa complementar nada. A única coisa que vocês precisam é da presença do Espírito Santo de Deus e crer veemente, aleluia, em Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, para que vocês possam prosseguir e vencer todas essas heresias. Aleluia. Então a palavra segue dizendo que esses homens começam então a dizer para os irmãos de Colosso: meus irmãos, olha que interessante, irmãos, da mesma maneira nos dias de hoje, o inimigo não vem jogando nada na nossa cara, ele vem de forma sorrateira, para que aos poucos tente nos esfriar, para nos afastar da presença de Deus. E assim também foi naquela maneira. Quando eles chegaram à igreja de Colosso, a Bíblia diz, no decorrer dos próximos versículos, que eles chegam não falando que Jesus, aleluia, era errado seguir Jesus, era errado ter Jesus como seu Deus, mas pelo contrário, eles chegam de uma forma sutil dizendo que sim, era correto servir ao Senhor Jesus, mas só servir a Jesus não era o suficiente. Percebe aí como é que o inimigo age? Ele tenta mostrar para mim e para você, aleluia, e justificar, através de algumas adversidades, dificuldades que nós temos, que então Cristo começa a não ser mais suficiente. Só que isso é mentira, irmãos. É mentira de Satanás, porque ele também conhece a Jesus Cristo, aleluia. E eu vou te falar uma coisa que hoje, e você toma posse em nome de Jesus. Ele sabe que se o Senhor Jesus estiver no centro da tua vida e você estiver vivendo debaixo da vontade de Deus, nem Satanás, nem os demônios, nem as heresias, ninguém vai poder te tirar dos caminhos santos do Senhor. A mesma palavra que o Espírito Santo inspirou a Paulo para trazer para aquela igreja, aleluia, é a mesma palavra que o Senhor Jesus nos inspira a trazer aqui hoje, nessa noite. Meu irmão, não se preocupe com isso que está acontecendo, ou com aquilo que deixou de acontecer, não tema, aleluia, só que não perca a certeza de que Jesus é mais do que suficiente, para que você possa vencer todas as lutas, todas as provações, e possa permanecer de pé, aleluia, esperando o dia da vitória, para você glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, aleluia. Deus poderoso e fiel. Só que eles insistem, assim como o inimigo. O inimigo tenta da primeira vez, irmão, e quando ele não consegue, ele tenta de alguma forma te rodear novamente. Olha, já que nisso eu não convencia ele, já que nisso eu não convencia ela, então eu vou para outra área. Eu vou pegar naquilo que mais dói nele, eu vou pegar naquilo que mais dói nela. Porque o inimigo nos observa e ele tenta perceber aquilo que chama mais a nossa atenção. Então Paulo estava dando aquele alerta para os irmãos de Colosso: ei, irmãos, estejam atentos. Eles estão indo pela palavra porque de certa forma vocês estão falhando na palavra. Então esses homens vêm com essas palavras bonitas, com grande eloquência, falando muito bem. Olha, não é só servir ao Senhor Jesus, você tem que guardar o sábado, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que se reter disso, você tem que se reter daquilo. Mas por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai alcançar a sua salvação. Olha, mas eu creio em Jesus. Epáfras prega para nós que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Pois é, mas Epáfras está errado. Só Jesus não vai dar. Olha a cultura helênica, a cultura grega aqui. Ensina que vocês devem adorar a deuses específicos. Se você quer alguma coisa que seja relacionada à área do amor, então adore a deusa do amor. Se você quer algo que seja relacionado a finanças, adore também o Deus que se refere a finanças. Na cultura grega, na nossa cultura romana, aleluia, Magon, do dinheiro, louvado seja o nome do Senhor. E começa a tentar implementar coisas errôneas então na sua mente, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe também onde é o seu ponto fraco, aleluia. Mas não se esqueça de uma coisa, irmãos: maior e muito melhor que o inimigo é o Senhor Jesus, que conhece você desde o momento que você estava no ventre da tua mãe.
E é esse Jesus que está dizendo para você hoje: não dê atenção a essas falsas coisas que são pregadas aí fora. Não dê atenção, aleluia, a essas coisas que estão bombando, aleluia, que estão dando muita visualização. Ah, porque esse crânio falou isso. Ah, mas porque esse crânio disse que Cristo falou isso. Não, meu irmão, sabe o que Jesus está dizendo? Faça como ele falou, instruiu Paulo a dizer para Colossos: medita na palavra de Deus, aleluia, mergulha na palavra do Senhor, porque essa é a única maneira de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está mostrando para Colossos: olha só, por que isso está acontecendo com vocês? Já não deixei instruído para Epáfras, para que pregassem a vós que somente em Jesus pode haver salvação? Aleluia. Somente em Jesus pode haver transformação. Somente em Jesus pode haver libertação, aleluia. Somente em Jesus pode haver cura, aleluia. Somente em Jesus pode haver preparação, capacitação, aleluia. Somente em Jesus é que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a boa obra, aquilo no qual o Senhor nos chamou e nos outorgou para fazer, aleluia. E levar a tua palavra adiante, para que possamos expandir o reino de Deus. E é somente através de Jesus que pode vir a salvação para a vida de vocês. O que vocês estão temendo, irmãos colossenses? Não dê atenção a essas vozes que vêm como um sussurro nos seus ouvidos, de forma doce, tentando te convencer de que você tem que fazer algo para complementar o que Deus está tentando fazer na sua vida. Não, meu irmão, não precisa. Pare de se desgastar, meu irmão, à toa, com coisas que não merecem a sua energia, com coisas, aleluia, que não é o Senhor que está colocando na sua frente para fazer. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você hoje: preste atenção naquilo que eu tenho para você, aleluia, naquilo que eu estou dizendo ao seu coração, naquilo que eu estou mandando você fazer. Aquele que crê no Senhor e vive no centro da vontade do Pai, é gerado nele perseverança. Sabe por quê? A junção da fé com a esperança. Porque se você crê num Deus que é vivo, poderoso e acima de tudo é soberano, não importa que demore, você sabe que no momento certo vai acontecer. Aleluia. Era isso que Paulo estava mostrando para aqueles irmãos. Por que vocês estão tão incomodados? Por que vocês estão se perturbando com isso? Aleluia. Epáfras não prega veemente para vocês todos os dias quem é o Cristo Salvador. E ele mostra então, Paulo mostra para a igreja de Colossos, quem foi que tirou eles do reino das trevas para trazer para o reino de Cristo. Aleluia. Quem foi que fez a obra transformadora na vida dos irmãos da igreja de Colossos? Quem foi que supriu todas as necessidades dos irmãos de Colossos, para que eles então, depois de algum tempo, pudessem crescer em amor, em fé e em Jesus Cristo? Foi o próprio Senhor. Então não havia por que ter dúvidas. Mas o inimigo, ele é chato, irmãos. Ele é chato, porque ele sabe que em todas essas ele leva uma tacada na cara e ele é derrotado. Mas ele insiste e tenta, de alguma outra forma. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou soprar aquilo para ela vai se chatear. Eu vou falar aquilo para ele vai ficar magoado, certeza. Eu vou lá. Mas eu quero te dizer uma coisa, nessa noite, através dessa palavra: quando Jesus está no seu coração, não há espaço para mais nada. Aleluia. O Senhor Jesus ministrou no meu coração e disse assim: filho, onde eu habito, aleluia, o inimigo nem chega perto. Onde eu habito, o inimigo não pode fazer absolutamente nada. Sabe por quê? A minha presença preenche todo o ambiente, aleluia, e preenche de uma maneira 100%, meu irmão. Então, se Jesus está no teu coração, você está pautado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, não tema esse levante que está vindo, meu irmão. Você está servindo o maior, aleluia, o general de guerra, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aleluia, aquele que nunca perdeu, nunca perderá uma batalha, aleluia. Tenha fé, cresça no conhecimento da palavra, porque isso aqui é Jesus Cristo, irmãos. Isso aqui é Cristo de forma verbal, de forma escrita. Quer conhecer o seu Deus? Quer vencer essas heresias? Quer fazer com que nada dessas coisas venha te atingir? Está aqui, ó. Está na Bíblia Sagrada. Está na leitura. Está no conhecer a Deus. Está no se esforçar, ser diligente ao servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor não é somente vir aqui louvar e exaltar o nome dEle, mas é principalmente lá fora, quando os de fora estão vendo se nós somos mesmo ou não de Deus.
Era isso que estava acontecendo em Colossos. Eles estavam começando a ficar confundidos, mas Epáfras, com muita sabedoria, já logo corre para Paulo. Fala: ei Paulo, olha só, acontece isso, isso e isso. Paulo, fica tranquilo, meu irmão. Eu vou ministrar aqui uma palavra e vou entregar a eles, aleluia. E eles vão se lembrar quem é o Senhor e Salvador Jesus. Esse Deus é o meu e o seu Deus, meu irmão. Então não tem por que você temer as adversidades e as coisas que o inimigo tenta colocar sobre a sua vida, sobre o seu caminho. Não se deixe levar por palavras bonitas, por grande eloquência, ou porque fulano ciclano é famoso. Olha lá, mas ele está pregando a palavra de Deus. Será, irmãos? Será que muitos aí fora estão pregando verdadeiramente a Bíblia Sagrada? Será que estão pregando mesmo esse Cristo, aleluia? Ou estão pregando esse Cristo aí fora que vem para levantar a sua autoestima? Só te dizer uma coisa, meu irmão: Jesus não vem para levantar a minha, sua autoestima não. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de você cheio de si mesmo. Jesus precisa de você vazio. É vazio mesmo, irmão. É vazio, diácono Danilo. É vazio mesmo, para que Ele possa te preencher com a presença do Espírito Santo. Então não se deixe levar e se preencher com coisas falsas e vãs, como o inimigo estava tentando fazer com a igreja de Colossos, com os irmãos. Cristo já é o suficiente para mim e para você. A partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo, você decidiu então: eu vou servir a esse Deus. Meu irmão, se prepara, porque se você se esforçar a meditar na palavra, crer nesse Deus e viver a sua vontade, nada nem ninguém vai poder te parar, aleluia. Deus quer você de pé. Deus não quer você prostrado, irmão, de cabisbaixo. Deus não quer você dando ouvido a qualquer coisa, aleluia. Deus quer você dando ouvido à palavra dEle, ao que é pregado aqui nesse lugar, aleluia, ao que é ministrado no seu coração, quando você está no seu lar e se retira para meditar nas Santas Escrituras. Quando você procura seguir, procura buscar, mesmo que seja do seu jeito, irmão. Ah, mas é do jeito muito simples, diácono Danilo. Eu só sei sentar ali, orar um pouquinho e ler a palavra. Meu irmão, não se preocupe. Quem te aperfeiçoa é o Espírito Santo. Olha o seu ajudador aí do seu lado. Você está se esquecendo disso? Paulo estava alertando aqueles irmãos: ei, vocês esqueceram? Quem é que está com vocês todos os dias? Quem está convosco? É o Espírito Santo de Deus, para mostrar e garantir e manter a certeza no seu coração de que somente Cristo pode te libertar verdadeiramente do mal e das coisas ruins, da sua natureza pecaminosa. Não se preocupe, Deus limpa, meu irmão. Deus transforma, aleluia. Deus quer te encher e te usar de uma maneira veemente na sua palavra. Mas para isso os seus ouvidos têm que estar atentos somente ao que sai da boca de Deus e dos homens de Deus, que são inspirados pelo Espírito Santo de forma verdadeira, como Paulo também era, como Paulo também foi. Sabe por quê? Paulo mostra para aquele povo então: olha a igreja de Colossos, vocês meditando diariamente na palavra de Deus, vocês buscando veemente, procurando conhecer o Senhor Jesus, mas de uma forma sem limite. Não é: vou buscar por uma semana, um mês, um ano, depois vou parar. Ah, eu já li a Bíblia, diácono Danilo, 2, 3, 4, 5 vezes. Continue lendo, irmão. Você tem que sair do natural para viver o sobrenatural. Só ler, você pode ler 10 vezes, meu irmão, 20 vezes. Mas do que adianta, se muitas das vezes fazemos isso correndo ou com o tempo que sobra? Não adianta de nada. Jesus quer exclusividade. É Ele quem tem que ser exclusivo sobre a sua vida. É parar, meu irmão, é sentar, é orar e pedir a Deus sabedoria, entendimento. Senhor, coloca na minha mente, no meu coração, a Tua palavra fixa, aleluia, em nome de Jesus, para que eu tenha força, para que eu tenha vigor, para seguir e prosseguir, para que eu possa caminhar até a minha salvação. Irmão, não pense que para em você, não para em você não. Você é apenas mais um canal de bênção que Deus quer usar para que salve mais milhares e milhares de vidas. Então por que eu e você estamos aí parados? Não, meu irmão, levante-se, aleluia. Faça como aqueles irmãos quando ouviram, aleluia, as palavras de Paulo. Se levantem com o coração grato ao Senhor, porque nada o Senhor Jesus tem deixado faltar para mim e para você. Essa é a diferença, irmãos. Quando vemos irmãos servos do Senhor, servas do Senhor, que perduram, que prosseguem, que são perseverantes, não importa, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, temos exemplos aqui para nós, nossos pastores. Não são homens que estão servindo somente há um ano,
São homens com uma grande carga aí de vida, há mais de 20, 30 anos servindo ao Senhor, 40 anos. E sabe por que estão firmes, meus irmãos? Assim como eu e você está aqui hoje, porque eles estão pautados nisso daqui, ó. Eles estão pautados na Bíblia Sagrada. Não é nas falácias que homens, doutores, com grandes nomes falam aí fora. Não. Você não precisa de grandes homens. Você não precisa de doutores, pessoas tão reconhecidas aí no mundo. O que você precisa é do Senhor e Salvador Jesus na sua vida. É isso que você precisa, aleluia. Você precisa ter a palavra dele, aleluia, e a presença do Espírito Santo dele fixada dentro do seu coração. Heresias piores do que essas vão surgir ainda, nós sabemos. E somos alertados disso pelos nossos pastores e pela palavra do Senhor. Mas aí é que está, o Senhor Jesus já se antecede e avisa você: ei filho, vai surgir não só essas, vão surgir piores. Mas eu te garanto uma coisa: se você estiver pautado nessa palavra, pode vir a heresia que for, meu irmão. Pode vir a palavra bonita que for. Pode vir a voz bonita, de alta sonoridade, com eloquência, para falar nos seus ouvidos de forma sorrateira. Ei, irmão, sirva a Deus, mas faz isso aqui também. Sirva a Deus, mas dá um jeitinho aqui também. Ei, irmão, para que tudo isso? Jesus não precisa que você faça tudo isso, você sirva tão fielmente. Meu irmão, não caia nessas palavras não. Isso aí são palavras de quem já se entregou aos costumes desse mundo afora. São palavras de quem já desistiu, de quem já está praticamente falido e não tem mais a sua fé pautada no Senhor Jesus. Mas eu e você cremos no Rei que vive para todos sempre, aleluia. Como foi louvado aqui, é o que prepara lugar para nós, aleluia, e que nos fará ver e sentir uma glória tão grande como nunca já vista nesse mundo, meu irmão. Então anime-se, levante-se, aleluia, e se prepare para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque o Senhor quer usar a sua vida. Não importa quem você seja, e não importa se você é pequeno ou grande, Deus não olha para isso. Deus olha, sabe para onde? É para o meu e para o teu coração. Se Ele for lá e achar lá, habitando, fazendo morada o Espírito Santo, pode ter certeza, meu irmão, que no momento certo, aleluia, Deus vai te levantar como um obreiro, uma obreira de grande valor nessa terra, e você também vai poder fazer a diferença, aleluia. Mas esteja pautado na palavra de Deus. Faça como está escrito lá em Oséias, capítulo 6, verso 3, na primeira parte do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor Jesus Cristo. Essa, aleluia, é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite. Somente em Jesus há a verdadeira transformação de vida. Somente em Jesus, aleluia, há de forma verdadeira a libertação. Somente em Jesus há a purificação das nossas almas. E somente em Jesus, aleluia, é que vem a capacitação para que possamos ser cheios do Espírito Santo e ser usados na sua obra como canal de bênção para edificar milhares e milhares de vidas. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico por aqui, meus irmãos, e agradeço desde já a minha oportunidade, primeiramente ao Senhor Deus, também ao nosso pastor presidente, pastor Abraham, ao pastor Sânzio, aos pastores e a toda a igreja, pela confiança, aleluia, no nosso trabalho, no nosso ministério. Que assim Deus abençoe e continue falando no seu coração, através do Espírito Santo, com essa palavra, em nome de Jesus.